Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para mais um vídeo, para mais um ensino, para mais uma explanação das Escrituras, para que podemos aprender um pouco mais acerca das Escrituras. Você que acompanha a página Evangelho Genuíno e também, querido, o nosso canal Professor Gerson de Amorim, que você possa, sentindo em seu coração nos ajudar, deixaremos o número de uma conta, para que você possa praticar a lei da retribuição, se assim desejar abençoar nosso ministério da Palavra de Deus e dos ensinos das Escrituras. Hoje queremos falar sobre a diferença entre divórcio e repúdio. Tem diferenças, Pastor Gerson? Sim, e tem bastante diferença. Vamos ler um texto sagrado da Escritura que se encontra em Malaquias, capítulo 2, verso 16, que diz: Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais, com a mulher da tua mocidade. Que Sanes, Shalar, Amar, Adonai, Elohei, Israel, Verissar, Hamas, Al-Levusho, Amar Adonai, Tsevaot, Venishemaretem, Beruchem, Velot, Vegodu. Nós vemos também, querido, uma outra passagem que fala sobre repúdio e divórcio, que é, querido, em Mateus, capítulo 19, verso 7, que diz: Legushim autoti o Moisés, eneitelato, donai biblium apostasion, cai apolusai alten. Nós vemos, querido, que apostasiam, divórcio, era uma separação legal. E apolusai, que nós entendemos como repúdio, separação ilegal. Então existe uma grande diferença entre apostasiam, divórcio e separação legal, respaldado e permitido pela ação permissiva de Deus, do apolusai, que era o repúdio, mandar a mulher embora, uma separação ilegal. E também encontramos essa diferença no hebraico, que é a palavra silar, que é repúdio, que está escrito lá em Malaquias, onde nós vimos que repúdio, querido, é o que Deus odeia, e está em Malaquias, capítulo 2, verso 16. E nós temos também na lei a palavra queritut, que quer dizer divórcio, que é legalizado e permitido pela lei. Então, apostasia, divórcio legal, apolusai, repúdio ilegal, silá, repúdio ilegal, e queritut, divórcio legalizado e permitido pela lei. Hoje, amados, o divórcio e o novo casamento são tópicos de muita discussão. O propósito desse vídeo hoje, meu querido, é te inspirar a você considerar a atitude da igreja frente ao novo casamento em vista do real sentido dos termos originais hebraicos e gregos, que define corretamente a diferença entre repúdio e divórcio. Existe essa diferença ampla, existe essa diferença grande, e que a igreja ela faz muitos, queridos, desvios desta verdade e não consegue empregar de maneira bíblica, de maneira teológica, de maneira socialmente verdadeira para com os membros de muitas igrejas. Entretanto, enquanto essa carta de divórcio não lhe for dada, ela não poderá se casar. A diferença, querido, entre repudiar e divorciar, no grego apoluo e apostasion, apoluo indicava que a mulher era repudiada, mandada embora, sem direitos, sem recursos. Ela era roubada em seus direitos básicos ao casamento monogâmico, porque repudiar sem dar carta de divórcio era mesmo que lançar a mulher a uma vida de miséria. Existem várias divergências entre textos, como omissões e acréscimos de texto, ou seja, corromperam a nossa Bíblia. Então nós vemos que algumas traduções não são fidedignas.
Então, o primeiro passo que você tem que ter antes de estudar sobre repúdio e divórcio é escolher uma Bíblia confiável para ver qual é, querido, a Bíblia confiável que você deve ter para seus estudos. Nós já aprendemos que apoluo, apostasiam, silar e queritute são palavras que são diferentes e que muitas vezes são misturadas na interpretação sobre este particular, sobre divórcio e novo casamento. Hoje a mais confiável e que já traz uma tradução mais fidedigna é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, porque foi uma Bíblia traduzida a partir do texto recebido de textos majoritários, texto que tem confiança e transmite confiança. E esta é a forma como foi introduzida, também transmite confiança. Foi traduzida por equivalência formal, ou seja, pegou o texto do grego que traduziu aquela palavra para o português, sem se preocupar muito se o texto ia ficar fácil ou se ia ficar uma leitura difícil. Ou seja, não teve tendenciosidade manipulativa para manipular a tua concepção e teu entendimento acerca de assuntos como um assunto tão polêmico como divórcio, repúdio e novo casamento. A preocupação do tradutor não é facilitar a leitura para o cristão. Um bom tradutor, ele não tenta facilitar a leitura para o cristão. Mas a ACF procurou ser fiel ao texto original. E por isso que as leituras, às vezes, é tão rebuscada e tão difícil de entender. Por outro lado, essas outras Bíblias que foram traduzidas a partir de textos críticos, além de não ser ou não ter confusão, transmite confiança ao texto crítico. Foram traduzidas pelo quê? Por equivalência dinâmica. Ou seja, não é tradução de palavras em tradução de passamento. Ele buscou no texto original. Muitas pessoas hoje traduzem pensamentos e não aquilo que o texto quer passar. E por isso comete erros nesses particulares. O pensamento do autor e colocou no português de acordo com as suas palavras, ou seja, não pode nem se considerar uma tradução ou uma paráfrase. A sua Bíblia, talvez que você está se informando, às vezes aí não é palavra de Deus, é a paráfrase de alguém que traduziu, é um pensamento, é um entendimento de alguém que traduziu ao seu bel prazer, não respeitando a originalidade, a essência e a verdade do texto. Você sabe se traduzir corretamente ou não, por isso existem vários erros. Porque geralmente o tradutor não é um exegeta. E mesmo se fosse exegeta, um ser humano é passível de erros. Então é muito arriscado você querer fazer uma tradução de pensamento, uma interpretação real, verdadeira do texto bíblico. Você tem que preservar as palavras do original para evitar que haja qualquer tipo de problema. Então hoje a Bíblia mais confiável é a ACF. Quando você vai para a ACF, você já encontra lá a palavra repúdio, em Mateus 19, você encontra também, além da palavra repúdio, você encontra a palavra divórcio. Você encontra apostasiam, divórcio, e apoluo, no grego, que é repúdio. Então vamos lá. A primeira diferença das palavras é a diferença da lógica. No grego, no original, a palavra repúdio é apoluo, enquanto divórcio é apostasia, e são logicamente diferentes. Por quê? Porque o contexto nos mostra exatamente o contrário. E para você alcançar o contexto, isso traz um grande problema no interpretar. Mateus capítulo 19, quase ninguém alcança o contexto, porque o contexto desse texto você não vai alcançar com uma simples leitura do texto, como também você não vai alcançar esse contexto lendo somente a perícope, na qual o texto está inserido, não é suficiente. Também você não vai conseguir alcançar o contexto de Mateus 19 somente, querido, olhando para a perícope ou para o contexto. Buscando o seu contexto imediato, o seu contexto remoto, porque embora no contexto remoto você tenha textos que venham contribuir para a interpretação
para a formação do contexto ainda não será suficiente. E por que não será suficiente? Porque para entender o contexto desse texto é imprescindível que você conheça o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época e como que funcionava divórcio e repúdio no tempo de Yeshua, nosso Salvador. E o contexto histórico desse texto você não vai encontrar em sua totalidade na Bíblia Sagrada. Você vai ter que recorrer a outros, ou a outro, como por exemplo Flávio Josefo e outros historiadores que vão nos contar como se dava o divórcio e o repúdio na época de Jesus. Se você não entender isso, é impossível você entender sobre repúdio e divórcio e deixa de ser uma pessoa com autoridade para emitir qualquer opinião a respeito desse texto. Muitas pessoas não deveriam emitir nenhuma opinião acerca desse texto se não conseguem interpretar à luz do contexto. Aí é que nasce e que brota todas as confusões acerca dessas interpretações nas igrejas por causa da falta de conhecimento, da pobreza, da originalidade do texto e do contexto histórico da época de Cristo. Porque nenhum texto pode ser entendido, o seu significado, sem primeiro alcançar o seu contexto. Isso aí não sou eu que estou inventando para vocês, meus queridos. Isso é um princípio hermenêutico. Inclusive, um dos principais princípios hermenêuticos que qualquer teólogo que está me ouvindo há de concordar comigo. Não vai divergir, porque a primeira coisa para você encontrar um significado de um texto é buscar o contexto. Muitas vezes, olhando o contexto imediato, você já observe ou você já absorve a ajuda necessária para buscar o contexto remoto. Um texto, para você entender, tem que buscar o contexto histórico, contextual, cultural e contexto político da época. Enfim, cada texto, para você entender de uma forma fiel, ele vai exigir, vai demandar que você busque um determinado contexto e uma determinada informação para você entender o seu contexto. No caso desse texto, de Mateus 19, nós buscamos o contexto histórico. E aí, quando eu falei contexto histórico, não estou falando da invenção de ninguém. Eu estou falando de fatos concretos que são irrefutáveis, porque são históricos, ok? Na época de Jesus, eu já começo assim, derrubar a tese de que repúdio e divórcio eram a mesma coisa. Por quê? Porque na época de Jesus, repúdio e divórcio eram tratados de forma diferente. Mas na época de Jesus, não muito antes disso, diz a lei de Moisés o seguinte, que você tinha que dar carta de divórcio e depois repudiar. Primeiro carta de divórcio e depois repudiar. Porque existia uma previsão legal na lei de Moisés que respaldava as mulheres e intimidava a prática do divórcio através de uma indenização legal que protegia a mulher de ser lesada e trazia um certo prejuízo material, financeiro, para quem quisesse se divorciar. Na época de Jesus não era isso que eles faziam. Eles simplesmente repudiavam sem dar carta de divórcio. Eles faziam algo contra a legislação de Moisés. Mas, no entanto, isso passou a fazer parte do costume corriqueiro do povo judeu. E como se você estivesse legalizado essa prática na época. Ou seja, estavam fazendo algo ilegal que, aos olhos da lei da época, era feito vista grossa. E Jesus, ele foi contra esse tipo de atitude que era contrária aos princípios da lei. Porque, querido, quando eles foram fazer uma pegadinha com Jesus, eles não iam fazer uma pergunta fácil para Jesus, como se é lícito divorciar. Esta seria uma pergunta que Jesus ia responder assim, olha só na lei de Moisés o que você vai ver, se é lícito ou não, segundo a lei permissiva dada por Moisés em favor das mulheres. Eles não iam fazer uma pergunta fácil para Jesus, porque o divórcio era permitido, era legalizado, era canalizado pela lei, não tinha nenhum pecado contra isso.
Jesus não tinha nenhum complexo contra ele. Jesus tinha, sim, era um ferrenho repúdio para aqueles que não respeitavam suas mulheres, repudiavam-as, sem ela ter respaldo legal ou proteção nenhuma. Tá? Não era isso que eles queriam saber quando fizeram a pergunta, uma pegadinha com Jesus. Porque então não seria uma pegadinha. Jesus iria tirar de letra essa pergunta se eles perguntassem se era lícito divorciar. Eles estavam querendo fazer uma pegadinha porque o repúdio da forma como era praticado não existia previsão legal. E lesava a mulher repudiada. Mas era aceito pela totalidade daquela comunidade como algo legal. E é neste particular que Jesus, querido, fez suas considerações e mandamentos a serem seguidos em verdade. Ou seja, estavam tentando agora jogar o povo contra Jesus, fazendo Jesus e contra um princípio que para ele já era normal. Por isso que você vai encontrar os discípulos depois dizendo para Jesus, se for assim agora, acerca de divórcio e casamento, é melhor então não casar. Porque eles estavam mal acostumados à prática da ilegalidade e o repúdio, sem se preocupar com o que aconteceria com as mulheres repudiadas. Então, como é que os judeus faziam? Os judeus, eles repudiavam as mulheres e não davam carta de divórcio, porque carta de divórcio tinha um alto custo. Eles tinham que, pela lei, indenizar a mulher para que ela não passasse fome e virasse uma mendiga ou uma prostituta e pudesse contrair um novo matrimônio. Exatamente por isso Deus demonstra que odeia quem? O divórcio? Não, o repúdio. A lei não disse que não podia divorciar, mas a lei dava uma penalidade para reprimir este ato, que nunca foi propósito de Deus, mas foi permitido em lei por causa da dureza do coração dos homens e por amor às mulheres. Por isso que o texto de Mateus 19 vai dizer que a mulher repudiada, que contrai outro matrimônio, está cometendo adultério. Adultério no grego é moqueia. Ora, para você cometer adultério, você só comete se você estiver casada. Por isso Yeshua diz que quem casa com a mulher repudiada está em adultério, pois ela ainda está ligada ao seu marido legalmente, porque o seu marido não lhe deu carta de divórcio, mas a despediu porque não queria ser lesado, não queria gastar, não queria indenizar, não queria proteger, não queria dar respaldo e proteção nenhuma para a sua esposa. Era mais fácil repudiar, e é isso que Jesus foi contra e Jesus lançou no rosto desses homens. E foi esse tipo de ilegalidade que tentaram perguntar para Jesus para jogá-lo, contra o povo contra Jesus. Então, no texto, a própria palavra do termo já aponta que ela contraiu outro matrimônio, ou seja, ainda ligada pela lei ao marido. Nossa legislação, quanto na legislação mosaica, tem que estar legalmente separada. Vai se casar novamente, senão constitui-se adultério. Por que Jesus disse que quem casar com a repudiada estará em adultério? Porque ela ainda não estava legalmente divorciada. Simples de entender. Com base na interpretação totalmente equivocada de que uma vez a pessoa se divorciando legalmente e contrair outro matrimônio é adultério, não é isso que Jesus está combatendo, ou seja, esse texto de Mateus 19 não está combatendo o segundo casamento na verdade. Ele está combatendo aí no texto aqueles que repudiavam a mulher, mas não lhe davam a carta de divórcio. E só para lembrar, vocês, mulher naquela época não podia dar carta de divórcio ao marido. Era algo que era um direito que só os homens tinham. Esta era uma prerrogativa, como aqui já afirmei, só de homem, porque a mulher era tratada como se fosse uma escrava. Era algo que não era da vontade de Deus, mas era cultural daquela época. A mulher não tinha direito nem se divorciar. Então, ainda que ela quisesse, ela não poderia, porque dependia do marido para receber carta de divórcio. O homem simplesmente, para ele, era muito cômodo, largava a mulher para lá, não dava carta de divórcio para não gastar dinheiro, a mulher ficava ligada ao marido sem poder se casar, e tinha um agravante: a mulher virava uma pessoa que não podia trabalhar, não tinha como ter subsistência,
como se alimentar. Então era proibido, porque ela era proibida de trabalhar, então ela ia morrer de fome. Então, das duas, uma, ou ela ia encontrar um outro matrimônio, iria casar e se tornar em adultério para ter seu sustento, ou acabaria, querido, virando uma prostituta ou uma mendiga. O texto não é difícil de se entender, mas não é difícil quando você encontra o contexto histórico, quando você vai lá, entende que divórcio não é repúdio, não se tratam da mesma coisa. E a diferença não é só etimológica, porque são palavras diferentes, com origem diferentes e com diferenças contextuais. Então, não tem como dizer que no texto que essas palavras significam a mesma coisa, porque não significam, são coisas totalmente diferentes. A palavra grega para repúdio é apolúcia, e a palavra grega para divórcio é apostasia. O termo apostasia, divórcio, significa dissolução do casamento e a liberdade dada à mulher para voltar à casa de seus pais ou casar-se com outro homem. O termo apolú, repúdio, que significava deixar de lado, abandonar, tomar outra atitude, deixando de lado a primeira, sem negociação, repudiar. O repúdio é o termo e estado entre a separação e o ato de receber a carta de divórcio. Então, repudiavam, não davam carta de divórcio, e quem casava com a repudiada estava em adultério. E se a repudiada casasse, estava adulterando, era considerada uma adúltera. Mas se ela não tinha carta de divórcio, não podia ter seu sustento, ou ela estava então se tornando uma mendiga, ou ela estava se tornando uma adúltera, ou ela então, querido, se virava uma prostituta. Então Jesus, vendo, querido, o que os homens faziam, ele está, em Mateus 19, combatendo aquele tipo de repúdio que não era legal diante da lei. Jesus veio defender e cumprir a lei, certo? E aquilo que não era cumprido ensinava a fim de libertar a mulher ou o homem do jugo de escravidão, do repúdio, tá? Segundo Lucas, capítulo 16, 17 e 18, declarando que aquele que se casasse com a mulher repudiada cometia adultério. Claro, ela não estava divorciada, quem casasse com ela estava em adultério. Agora vem a grande pergunta: pode um cônjuge crente divorciar-se do seu cônjuge descrente, quando esse nem deseja a separação? Não. Paulo ordena que não se separa o caso o descrente queira permanecer casado. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Certo? Pode um cônjuge descrente divorciar-se do crente? Sim. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Um cônjuge não pode ficar sujeito à servidão, ou seja, insistir num casamento onde o sujeito está determinado a divorciar-se. Qual é o primeiro passo a ser dado após uma separação? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, disse Paulo, certo? Em caso de separação, a mulher pode casar novamente se o marido ainda estiver vivo? Não, deve ficar sem casar até que o cônjuge venha a óbito, exceto se após a separação a mulher receber a carta de divórcio, pois o divórcio é a dissolução do casamento. Caso contrário, se ela casasse, juntasse a outro homem, enquanto o legítimo marido dela estiver vivo, será chamada de adúltera. Por isso que Jesus não foi contra o divórcio. Jesus foi contra o repúdio, que é dado, é praticado, sem, querido, o devido processo e a entrega da carta de divórcio. Então, se você é um cara que você quer deixar sua mulher, separar sua mulher, não lance ela ao adultério, dê a carta de divórcio. Se você deseja se divorciar, deu a carta,
para que ela possa ter a liberdade de casar-se novamente. Porque antigamente casamento era como a mulher se tornava uma propriedade, porque o homem pagava o dote. E como você hoje, para que uma pessoa possa ter um terreno que você vende, você tem que dar a escritura. Então, querido, esse é o sentido da carta de divórcio. Você casou com a sua mulher. Na época de Jesus, casou com a sua mulher. Ela era propriedade sua. Então, querido, naquela época, para uma mulher casar novamente, teria que ter a carta de divórcio. Você teria que torná-la novamente livre. Livre do quê? Da sua compra, do seu dote. Ela está livre segundo a lei. É assim que funcionava, querido. Tá? Resumindo, quem casar com a repudiada comete adultério. Com divorciada, não. Mas com repudiada, sim. Então, antes de você casar, não case na situação de repudiada. Case sempre na situação de divorciada. De divorciado, para a glória de Deus Pai. Em quais circunstâncias o divórcio é permitido? É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não, não pode. Tá? Primeiro motivo, que é permitido a dissolução no casamento, adultério. Segundo motivo, abandono. Conclusão, o índice de divórcio é somente um indício de nosso elevado índice de maus matrimônio. Para corrigir isso, devemos dizer mais do que falar contra o divórcio. Devemos dar ênfase na importância de viverem juntos para sempre. Esse é o propósito de Deus. Que o homem deixe pai e mãe, une a sua mulher e se torne uma só carne. Mas, por causa da maldade humana, das circunstâncias que o homem produziu negativamente, em contraste com a esposa, fez com que o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus viesse a permitir o divórcio. Não o repúdio, porque o repúdio Deus odeia, Jesus foi contra. Mas o divórcio é a única coisa que pode delir um casamento. E somente pode acontecer em dois momentos: infidelidade e quando, querido, você é abandonado. O seu cônjuge lhe abandona. Ou seja, se divorcia de você, liberando para você casar novamente. Então, essa é a diferença do divórcio e do repúdio. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim.